Mais de 5.000 servidores públicos federais foram expulsos do serviço público nos últimos 11 anos. Os dados são da Controladoria Geral da União. São 4.199 demissões de servidores efetivos, 451 destituições de ocupantes de cargos em comissão e 350 cassações de aposentadorias. Os números se referem somente aos servidores e não inclui aqueles dispensados ou demitidos de empregos públicos em empresas estatais, como a Infraero, Caixa Econômica Federal, entre outras. As principais acusações estão relacionadas à prática de atos de improbidade administrativa e corrupção. Pesam ainda sobre esses servidores acusações de abandono de cargo, acúmulo ilícito de funções, além de participação em gerência e administração de sociedade privada, o que configuraria conflito de interesses. As demissões tiveram por base a Lei 8.112, que institui o regime jurídico dos servidores públicos da União. Nós temos fomentado muito a criação de corregedorias em vários órgãos. Então, vários órgãos e entidades que não tinham, criaram nos últimos anos essas corregedorias que ajudam a investigar os servidores. E uma outra ação que nós fizemos também foi fomentar muito a capacitação das comissões de processo disciplinar, porque são essas comissões que instruem esses processos disciplinares e, em última instância, são responsáveis pela qualidade dos processos que geram essas expulsões. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio comigo o professor de Direito Administrativo, Vandré Amorim. Boa tarde, obrigada pela participação conosco. Boa tarde. Só fazer uma observação há pouco aqui, antes da gente entrar no ar, sobre improbidade. Há uma diferença aí em relação à improbidade que se refere ao ato ilícito do servidor público? Exatamente. A improbidade administrativa, ela não chega a ser uma infração administrativa. Ela pode também gerar uma infração administrativa. Então, consequências como a suspensão do direito político, a proibição de contratar com o poder público, a multa civil, isso decorre de uma ação judicial de improbidade administrativa. O processo administrativo disciplinar, ele pode gerar ao máximo uma demissão. Então, quando o servidor ele é condenado por improbidade administrativa, ele pode chegar a ficar suspenso dos seus direitos políticos num período que durante ele não vai poder exercer direitos de cidadão, não vai poder assumir cargo público, não vai poder, por exemplo, participar do processo de eleição. Mas, administrativamente, o máximo que pode chegar a acontecer com ele é a demissão. Agora, nesse caso, onde mais de quase 5.000 servidores foram expulsos. A palavra expulso ela é utilizada de uma maneira mais popular, ela é a demissão. A demissão do servidor público, inclusive para aquele que está aposentado, que aí o nome vira cassação de aposentadoria, mas tem o mesmo efeito da demissão. E para o funcionário que tem uma função de confiança ou um cargo em comissão, a gente chama de destituição. É o que prevê o artigo 127 da 8.112. Isso decorre de fatos graves. Podem até ocasionar um processo judicial por improbidade administrativa lateralmente, são processos independentes. E até mesmo, de maneira mais grave, um processo criminal. Um peculato, uma corrupção passiva. Você tem diversos crimes que, ao mesmo tempo, configuram infrações administrativas e até improbidade administrativa. Eu acho interessante ressaltar que o senhor ponderou há pouco aqui, antes da gente entrar no ar, em relação à demissão sumária. Essas investigações, elas são demoradas e muito rigorosas, não é isso? A Lei 8.112... Para que o servidor seja demitido, né? Sim, sim. A Lei 8.112, ela prevê, no caso de demissão, um processo administrativo disciplinar muito formal, muito rigoroso para a administração. Não são raras as vezes que o Poder Judiciário anula esses processos, fazendo com que o servidor seja reintegrado ao cargo, porque houve algum problema de intimação, um problema de portaria, a comissão processante não tinha competência para poder fazer aquilo. Então, o processo administrativo disciplinar, ele é muito rigoroso, ele tem todo um trâmite pré-determinado na lei, com a intimação, com o contraditório, com ampla defesa, produção das mais variadas provas, e ao final de tudo isso, um julgamento por uma autoridade para poder verificar se tudo aquilo que a comissão de processo administrativo disciplinar fez, se realmente foi correto. E sendo, aí nós teremos aí a possível demissão, que tem dois lados. O lado bom, de que a administração não está sendo complacente com práticas irregulares, pois hoje a dificuldade para entrar no cargo público é gigantesca. Nós temos aí um universo hoje prestando
concurso público e, de repente, você tem diversos, milhares, como a gente está vendo agora, milhares de servidores ocupando cargos de maneira irregular. Então, tem esse lado, que é um lado bom, a administração não está sendo complacente, e o lado ruim de ver o tempo inteiro na mídia pessoas praticando corrupção, pessoas praticando atos ilícitos, e isso, queira ou não queira, não é tão bom. Com certeza. Agora, o seguinte, a Lei 8.112 é a lei que regulamenta toda essa relação, inclusive a punição contra o servidor público federal, não é isso? Isso. A 8.112 tem dos seus artigos 143 até o 182 todo esse trâmite do processo administrativo disciplinar. Então, como que vai ser aplicada a pena de demissão? Tem a instauração, tem a instrução, que é a fase de apuração, e depois, ao final, o julgamento. Então, todo o processo, em regra, é regido pela 8.112. Algumas complementações, regras da Constituição Federal, no artigo 5º, regras da Lei 9784, que podem servir para complementar, mas prioritariamente para o servidor federal, a 8.112 é quem regula. Agora, doutor Vandré, esse servidor que foi demitido da administração pública, ele perde também benefícios, como aposentadoria, tudo que ele adquiriu? A partir do momento que ele é demitido, ele perde o vínculo com o poder público. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, vai julgar um caso interessante do servidor que já está aposentado, ou seja, ele contribuiu durante todo o período, toda a vida dele, e ao final cometeu uma irregularidade dessa e é cassado a sua aposentadoria. O Supremo vai julgar esse caso para verificar se isso não seria uma forma de enriquecimento ilícito por parte da administração. Porque, queira ou não queira, ele cometeu uma irregularidade, mas ele contribuiu durante toda a sua vida. Então, isso ainda está pendente de julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas ele perde benefícios de vinculação direta, como assistência à saúde que o plano dele conferia. Ele perde aquela relação de servidor público. Mas, para deixar claro uma coisa, aquele que é demitido não necessariamente está impedido de assumir novamente um cargo público. Existem diversas situações de demissão em que o servidor pode imediatamente prestar um novo concurso público. Se ele passar, ele não está impedido Não de está assumir. impedido. Aqueles que estão relacionados diretamente com o dinheiro público, corrupção, você tem aí diretamente essa proibição e esse impedimento. Ok, doutor Vandré, que é professor de Direito Administrativo, obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima. Eu que agradeço.